Olá, Fábio Moreira, biólogo, diretor técnico da Sinantrópicos Ambiental. Gente, hoje estamos aqui para concluir, dentro do nosso projeto Papo Reto Meio Ambiente, o tema abelhas e vespas. A pergunta de hoje é: manejar vespas e abelhas em áreas urbanas é uma operação simples? Para muita gente, no imaginário popular, sim. Poxa, é simples pegar a vespa faz aquela colônia dela, facinho, é só levar uma bolinha, é só você chegar ali, põe um saquinho embaixo, corta, ela cai lá dentro e tá tranquilo, né? A gente sabe que não é tão simples assim, né? As abelhas, as vespas, elas se adaptaram ao nosso meio urbano por conta dos desequilíbrios que aconteceram dentro das áreas naturais. A gente avança para as áreas naturais e elas vêm para a cidade e se adaptam para viver com a gente. E nessa convivência podem acontecer os conflitos, como o Tarcísio falou para a gente. Esses conflitos podem ser desde você ter uma picada, né, ter um acidente com picada e etc., como você pode ter também elas construindo as colônias nos lugares mais inusitados. A gente vai ver aí ao longo da nossa fala, nos lugares mais inusitados, equipamentos eletrônicos e câmeras de vídeo e etc. E isso pode trazer prejuízo econômico para a gente também, né? As abelhas, a Apis mellifera, e mesmo as abelhas sem ferrão, elas sempre vão ter uma tendência a procurar lugares mais fechados onde elas possam ficar mais protegidas com as suas colônias. Já as vespas procuram lugares mais abertos. E as colônias das vespas podem ser abertas ou elas podem ser mais fechadas, né? Para cada tipo de animal, a gente vai ter um procedimento diferente dentro do manejo, né? Então, já começa por aí. Manejar essas espécies em área urbana não é uma tarefa simples. É uma tarefa técnica, exige conhecimento técnico e equipamento adequado para poder estar trabalhando com esses animais. Bom, vamos começar então pelo início aqui. Primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou fazer o manejo desses animais em áreas urbanas, eu preciso saber quais são as espécies que a gente tem na cidade. Na cidade a gente vai ter algumas espécies que são mais comuns e que se respondem pela grande maioria dos chamados de retirada. A primeira delas são o marimbondo cavalo, ou o nome científico Polistes, né, SP, é o marimbondo grandão, né? Ele faz o ninho dele aberto, são poucos indivíduos e a gente consegue fazer um manejo com relativa facilidade, tomando muito cuidado porque a picada é bem doída desse inseto. Já quando a gente pega a políbia, no caso da imagem aqui, a políbia, a paulistinha que o Tarcísio falou lá na apresentação dele, essa vespa ela já pode fazer ninhos que podem ser pequenos e pode ganhar grandes proporções. E eles podem estar nos mais variados locais. Eles podem estar fixados nos mais variados locais, dentro de equipamentos elétricos, sobre luminárias, nos telhados e diversos outros locais. Então, o manejo dessas colônias vai estar em função da onde ela está instalada e do seu tamanho. Outras espécies, a abelha sem ferrão, né? Aliás, a abelha com ferrão e a abelha sem ferrão também aparecem bastante. A Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, que é a abelha europeia, como o Tarcísio falou para a gente, uma grande produtora de mel, tem sua importância na polinização das culturas, etc., mas é um animal exótico. E a picada dela tem muita gente que pode ser alérgica ao seu veneno e pode evoluir para casos graves de intoxicação. Então ela tem que ser removida com muito cuidado. Ela também pode se instalar nos locais mais complicados para retirada, né? Como ela pode estar dentro de telhado, de forros, né? Ela pode estar em peças. Aqui tem uma imagem de um grande carretel de fio aí, de fio elétrico que ela fez no interior. Ela pode utilizar postes, né? E ela vai forragear por aí, né? Quando ela está andando lá na sua latinha de refrigerante, etc., ela vai estar forrageando por aí, né? Então é uma abelha que pode estar se instalando em locais muito complexos. Dentro de ocos de árvore é outro local que ela pode estar aparecendo. Então é uma abelha que apresenta uma possibilidade de instalação
muito diversa em vários locais. Então, também pode ter uma retirada complexa. E as abelhas sem ferrão? A abelha sem ferrão, para que tirar a abelha sem ferrão? São as espécies nativas. A jataí a gente encontra com maior frequência, mas também a boca de sapo é outra comum da gente encontrar no meio urbano. A iraí é outra comum da gente encontrar também na cidade. Então são abelhas comuns da gente encontrar. A jataí é a mais comum de todas, que a gente encontra com maior frequência, né? Então essas abelhas a gente vai tirar quando? Quando está numa condição assim extrema. Por exemplo, recentemente a gente tirou uma colônia de uma boca de sapo que estava dentro do sistema de ar-condicionado. Aí não tinha jeito. Aí nós tivemos que fazer a remoção dela. Mas 99% dos casos dá para ela ficar por onde ela está mesmo. Só em questões realmente que representem risco. Caixa elétrica, no caso que eu falei para vocês no sistema de ar-condicionado, que é um lugar arriscado tanto para as pessoas, né? Questão de curto, essas coisas todas que pode acontecer, quanto para as próprias abelhas. Então é interessante fazer esse manejo. Lembrando que a abelha sem ferrão, ela é super importante. São abelhas nativas, protegidas pela legislação ambiental, não esqueçamos disso. Vespa também tem essa proteção. E elas são animais nativos, importantes, coevoluíram com a nossa vegetação, são importantíssimas na polinização das nossas plantas nativas. Então a gente tem que preservar. A gente tem uma enorme variedade de espécies, né? Como o Tarcísio falou, já contou pra gente uma laspina lá atrás. Tá ok? Então, gente, o manejo de abelha e vespa, como vocês veem, dependendo da espécie, dependendo de onde está a colônia, pode ser uma operação extremamente complexa. Então, o conhecimento das espécies, a identificação correta da espécie, da biologia dessa espécie, para entender como tudo isso, como a vida delas funciona e como que a gente pode intervir ali para causar o menor impacto possível, mas resolver o problema, é o papel que a gente tem que estar desenvolvendo no manejo. Bom, quando a gente pensa em manejo desses animais, a primeira coisa, independente do animal que a gente for trabalhar, a roupa de apicultor, para proteger a gente de acidentes, de tomar picada, etc. Mas a abelha sem ferrão tem acidente? Tem, dependendo da espécie, elas são muito defensivas. Então elas vão vir para cima de você e tal, vão mordiscar, rolar no cabelo, entrar no ouvido, entrar no nariz e tal. Então é uma coisa que causa um incômodo, uma irritação, etc. E nisso também podem morrer abelhinhas. Então a gente vai fazer o quê? A gente se protege. Então o EPI é para evitar os acidentes, né, e trabalhar com segurança. Outra coisa, dependendo do trabalho que a gente for fazer com as abelhas, é o uso da fumaça, como o Rogério já falou lá pra gente, que ajuda bastante para acalmar a colônia e a gente poder fazer a retirada dela com tranquilidade. Roupa de apicultor, então, é fundamental. A fumaça é outra estratégia fundamental no caso das abelhas. O treinamento de altura, porque a gente às vezes vai ter que se deparar com colônias muito altas e que às vezes tem que ser retirado. A pessoa quer que tire por N motivos, a gente vai ter que estar tirando, né? Então a gente tem que ter o treinamento em altura, a gente tem que ter o treinamento de espaço confinado, é outra coisa importante que a gente precisa ter para poder fazer essa remoção desses animais, tá? Feita a remoção correta desses animais, por exemplo, quando você tem as vespas, elas podem estar nos mais diferentes locais, como eu falei para vocês, em janela e com os mais diferentes tamanhos. Então você tem que desenvolver equipamentos, dispositivos, tal, que facilite seu trabalho, você consiga retirar essas colônias, causando o menor impacto possível para elas. Principalmente aí com as políbias, que a gente mais se defronta. E elas vão estar, como eu já falei, né, da questão dos locais que elas vão se encontrar, dependendo do lugar que ela estiver, pode ser uma operação muito complexa, né? Então, por exemplo, em equipamento eletrônico, é muito complicado, em janelas, né? Entre outros. Então a gente tem que subir, retirar com cuidado para poder levar esse animal e depois tentar fazer o quê? A gente, na Sinantrópicos, a gente faz muitas vezes a soltura desses animais. A gente escolhe, a gente criou um protocolo com uma série de critérios onde a gente está tentando causar o menor impacto possível da soltura desses animais, mas possibilitar que as colônias tenham uma chance de estar se reconstruindo, né? A gente sabe que boa parte dessas colônias não conseguem, mas algumas sim. Então, a gente
procura sempre a soltura desses animais. Bom, na questão das abelhas, então é um pouquinho mais complexa a situação, porque lembra que eu falei, a vespa está sempre mais externa. Uma vez ou outra você vai encontrar dentro de uma placa, etc. Mas geralmente a colônia está num lugar aberto. Já as abelhas a gente não vai encontrar por aí, as abelhas geralmente estão confinadas. Ela pode estar dentro do muro, inclusive a abelha sem ferrão, pode estar dentro de muro, etc. Tal, que elas vão procurar um lugar que elas possam ficar protegidas, né? No caso da Apis mellifera, ela vai procurar locais fechados onde ela pode manter a colônia dela. Um exemplo que a gente trouxe aqui são um muro de um edifício. A colmeia foi constituída dentro do muro, nós tivemos que quebrar o muro para retirar a colmeia. Só para vocês terem uma ideia, essa operação levou quase mais de 6 horas para a gente fazer. Nós tivemos que quebrar o muro, a colmeia era grande, tirar todos os favos, colocar nas caixas de transporte e depois a gente pega essas abelhas dentro da caixa e a gente encaminha para apiários parceiros. Então, como vocês podem ver, o manejo de abelhas e vespas na cidade não é uma tarefa simples, é uma tarefa profissional e uma tarefa que exige conhecimento técnico. Se você quiser saber mais informações sobre o manejo de vespas e abelhas, se você precisar de remoção, se você precisar conversar com a gente sobre informações, etc., entre no site da Sinantrópicos, lá tem os nossos contatos. Fale com a gente terá o maior prazer de falar com vocês, tá bom? O nosso próximo tema a ser desenvolvido vai ser aves em áreas urbanas. A diversidade, a conservação e os conflitos. E como solucionar esses conflitos. A gente vai bater um papo sobre isso, tá ok? A gente aguarda vocês. Obrigado!